Oi! Hoje eu tô aqui pra falar sobre as primeiras leituras que eu fiz na Maratona Literária de Verão. Aí você se pergunta, mas como assim, Vitor? A maratona acabou de começar sábado agora. Bom, se vocês viram o vídeo de apresentação, acompanharam nas redes, a gente teve uma semana extra pros apoiadores, então a maratona pra mim, de verdade, começou no dia 4 de janeiro. Então eu já tive uma semaninha aí de leituras, eu fiz leituras bem bacanas e eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, beleza? Falar um pouquinho mais sobre cada uma aí. O primeiro livro que eu li, eu acho que esse aqui eu li em 2 dias, comecei dia 4, já terminei dia 5, foi o Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, que é uma coletânea de contos do Ale Santos, Bárbara Moraes, Fernanda Nia, Dinha Nutso, Olivia Pilar e Vitor Martins. Ele vai falar sobre primeiras vezes, só que não tipo, ai, o primeiro beijo. São tipo, primeiras vezes inusitadas, coisas diferentes, cada história é uma situação, né? Então ele não vai seguir o rumo que você acha que ele vai seguir nesse sentido, tá? Foi uma leitura muito bacana, eu não amei completamente todos os contos, mas aqui tem um dos melhores contos que eu já li na minha vida. Eu vou falar na ordem que eles são apresentados aqui no livro, depois eu faço o meu ranking, tá? A gente começa, o primeiro conto é o do Vitor Martins, e o conto, ele é tipo inteiro como se fosse um grande e-mail, assim. Eu achei essa proposta muito inusitada. É bem característico do Vitor, na verdade, se você já leu os outros livros dele, né? O que é bom e é ruim. É bom porque acaba sendo, sim, uma leitura muito divertida, mas ao mesmo tempo é ruim porque parece um pouquinho com os outros protagonistas dos outros livros do Vitor, meio que soam iguais, sabe? Mas o conto é muito fofo, ele é relacionável, ele vai contar a trajetória de um relacionamento, né? Então você consegue se ver ali desde o começo, quando você tá com aquela emoção de começo de relacionamento, aquele quentinho no coração, até as coisas irem se adequando, depois cai na rotina, depois começam as brigas, então todo esse ciclo aí é muito vívido, muito real. Então eu curti bastante. O segundo conto é da Olivia Pilar. Esse foi o meu menos preferido, porque eu achei a escrita meio basic, assim. A leitura é um pouquinho monótona e eu tive essa sensação de algo já saturado, assim, sabe? Então eu, infelizmente, não curti muito. O terceiro conto é do Dinha Nutso e este é o melhor conto do livro e é o melhor conto que eu já li na minha vida. Não é à toa que o nome do conto é O Melhor de Todos. Já previa as maravilhas no título do conto. Ele é incrível, eu gostei muito do tom maduro que ele trouxe pra história, assim, sem futilidade, sabe? E a condução da narrativa, assim, a forma como ele conta, eu fui, tipo, imediatamente transportado pra dentro da história. Aqui nesse conto, os personagens, eles vivem uma realidade precária, né? E isso foi representado e contado e pintado pra gente de uma forma sensacional, gente. É tudo muito real e, assim, ele ainda dá um toquinho de cultura brasileira, né? Sempre tem aquele gostinho brasileiro em todo momento na história, então fica aquela coisa saborosa. Eu curti que ele conseguiu inserir até contexto político da época onde se passa o conto, né? Então fala um pouquinho do Collor e tudo mais. E eu fiquei chocado com uma coisa que acontece. Eu fiquei sem ar, eu fiquei, tipo, de boca aberta e eu chorei com esse conto, tipo, muito. Eu não esperava tantos sentimentos de uma história tão curtinha, assim, sabe? Então foi espetacular. Em seguida a gente tem o conto da Fernanda Nia e... maravilhosa. Eu acho que a Fernanda Nia... eu já comecei a me apaixonar pelo estilo de escrita dela através do Mensageiro da Sorte e aqui só reforçou que eu preciso ler absolutamente tudo que ela escreveu. Porque a forma como ela escreve tem uma leveza e tem um bom humor, assim, sabe? Eu não esperava que esse livro fosse ter nada muito fantasioso e daí a Fernanda traz esse toque, assim, pro livro, né? Porque vai falar sobre pessoas ali que têm poderes, super-heróis, super-vilões e uma briga entre dois específicos. É bem dinâmico, é uma investigaçãozinha, assim, muito divertida e me fez desejar que a Fernanda pegasse isso daqui e construísse, sei lá, um livro de 900 páginas em cima desse universo que eu fiquei muito curioso pra saber mais e ler mais nele. Foi um pouquinho previsível, mas eu não liguei porque eu estava achando muito legal. Então, esse aí foi o meu segundo favorito. O próximo foi o da Bárbara Moraes, e esse também é um dos meus menos favoritos. Ele já tem uma vibezinha mais sessão da tarde, assim, meio infanto-juvenil, que não é totalmente a minha praia, assim, não tem nem muito o que falar sobre o conto, porque é tipo uma aventurinha que tem começo, meio e fim, tudo certinho, tudo amarradinho ali. E eu simplesmente não me conectei muito com nada ali, porque realmente, gente, não é a minha praia. E por último, a gente tem o conto do Ale Santos, que também foi outro conto muito interessante, um conto, na verdade, que deu até um tilt, assim, na cabeça. Ele também tem essas coisas de situação precária, de rapazes ali que moram na favela e tudo mais, só que aqui ele é um negócio meio futurista, meio distópico, então ao mesmo tempo que tem a questão da favela, tem todo tecnologias e chips e enfim. Assim como o conto do Jim, ele também mostra super bem essa coisa de periferia, essa coisa de pessoas versus polícia, né? E cada um, na verdade, o conto do Ale e o conto do Jim, cada um trata de uma forma super diferente um do outro,
outro, então se complementaram muito bem como um todo aqui no livro, sabe? Ele é mais um conto, assim, de construção de mundo, então tem bastante detalhe, bastante coisinha, nomes diferentes que você vai aprendendo ao longo do conto, porque assim, gente, é um conto, né? Esse é o problema, então meio que acaba, você acha que foi um livro condensado, um livro inteiro, né, encurtado ali pra caber dentro de um conto, mas também, ao mesmo tempo, tudo que ele mostrou aqui, eu fiquei louco, assim como o da Fernanda, eu também queria um outro livro de 900 páginas só sobre esse universo que o Ale criou. Realmente, a minha única crítica é que ele tem, tipo, muita doideira em um curto espaço de tempo, então fica um pouquinho bagunçado. Bom, essas são minhas breves opiniões de cada conto. Vamos para a minha ordem de favoritos. Primeiro, com certeza, do Jin Yanutsu, em seguida, o da Fernanda Nia. O terceiro favorito é o do Vitor Martins, o quarto do Ale Santos, quinto da Bárbara Moraes e por último da Olivia Pilar. E o conto do Jin com certeza vai ser um que eu vou, tipo, reler todos os anos, porque, gente, sério, é sensacional. Leia esse conto dele. Aí em seguida eu peguei este mero livrinho de 500 páginas, que é Os Estranhos Fascínios de Noah Hypnotic. Apesar de ser um livro grande, eu acho que eu terminei ele em 2 dias e meio, porque a leitura é super fluida, super rápida. Ele vai contar sobre o próprio Noah, e o Noah, ele é todo esquisitão ali da vida. Ele tem uma coisa que são os estranhos fascínios dele, né? Que são coisas que ele é estranhamente fascinado. Como diz o próprio título. Ele então tem uma foto que ele pegou de uma pessoa que caiu no chão e ele se pergunta quem que é essa foto. Então ele sempre foi obcecado por saber a história por trás daquela foto. Tem um vídeo no YouTube que ele vê de uma menina lá, e daí ele também quer saber mais sobre a vida dessa menina. Enfim, são pequenas coisinhas que não saem da cabeça dele, ele só fica pensando nisso. Ele também não gosta de socializar muito, e um dia ele é obrigado, basicamente, pelos 2 amigos dele, que são muito próximos, né, bem melhores amigos mesmo, grudados. Ele é obrigado a ir a uma festa. Nessa festa ele conhece um outro rapazinho ali, só que é um outro rapazinho igualmente estranho. E eles conversam, acontecem umas coisas meio, sei lá, ali. E quando ele acorda no dia seguinte, o mundo dele tá completamente diferente, mas nos pequenos detalhes. Então, por exemplo, o amigo dele que gostava de descer, ele chega no quarto e só tem coisa da Marvel. A amiga que postava sobre filme no Instagram, no dia seguinte, ela só posta sobre música. Então ele vai notando que... O que tá acontecendo aqui? Do nada eu acordo e minha vida inteira tá diferente. Só que algumas coisas ele nota que estão constantes. Algumas coisas não mudaram, inclusive os estranhos fascínios dele. Então ele vai, a partir disso, tentar descobrir o que tá acontecendo e vai começar a correr atrás de saber mais sobre cada estranho fascínio, sobre a foto, sobre a pessoa tal. Então, né, é uma grande jornadona aí. Gente, esse livro é completamente batido da cabeça, mas eu amei demais. Eu achei genial. O tom da narrativa, às vezes, também é super doidão, assim. Foi uma leitura bem inusitada. É bem fora da casinha. O Noah, ele é todo diferentão. Ele é cheio das 9 horas. Ele é esquisito. Ele é imprevisível. Mas isso que tornou ele um protagonista tão interessante de ler, assim. E a ideia principal dessa história é que o Noah, ele se sente estagnado no mundo. Ele sente que ele não tá indo pra lugar nenhum, que tem muitos caminhos, ele não sabe qual caminho que ele vai tomar, que vai gerar uma merda na frente ou vai gerar uma coisa boa. E o próprio caminho dele, na verdade, tá sendo predeterminado pelos pais. Os pais querem que ele faça uma faculdade X porque ele ganhou uma bolsa Y. E o Noah não tá se sentindo muito confortável com essa ideia. Ele não tá querendo seguir isso que os pais estão querendo forçar ele. E ao mesmo tempo, pra gente encerrar nas temáticas aí do livro, ele bate bastante na tecla de solidão. Ele até faz toda a trajetória pra trazer esse comparativo que estar sozinho é diferente de se sentir solitário. Eu acho que esse livro aqui, ele é bem polarizador. Ou seja, muita gente vai amar, que foi o meu caso, mas também eu acho que muita gente vai detestar. Porque realmente, gente, não é uma história pra todo mundo. Ali do começo, por exemplo, você não sabe muito bem pra onde aquilo tá indo, parece que a história não tá tendo propósito. Isso já é suficiente pra desligar algumas pessoas do livro, mas pra mim tava tão divertida a escrita dele, tão legal a forma como ele tava contando e os personagens tão interessantes, que eu nem vi passar, na real. Chegou na metade do livro e eu falei, ué, já foi tudo isso? Eu acho que a forma como o David conta essa história, se ele falasse que, sei lá, o protagonista acordou, tomou café, foi pescar e voltou, eu já estaria aplaudindo o livro. Mas eu entendo como muitos podem não ver propósito nesse início da jornada dele, porque o livro, de fato, ele só vai começar a andar e acontecer várias coisas, várias reviravoltas ali a partir da página 250, que é basicamente metade do livro. E é nessa parte que o Noah começa a querer encarar esses estranhos fascínios dele. E assim, eu gostei bastante dessa primeira metade do livro, mas a segunda foi ainda melhor. Gente, cada coisa que acontecia ali, eu ficava gritando. Uma coisa que eu vi algumas pessoas reclamarem, porque assim, eu terminei esse livro, eu precisava conversar sobre ele com alguém. Então eu fui ver outras resenhas no Scoob, no Goodreads, eu vi pessoas falarem como parece que o Noah é o único personagem que é desenvolvido ali, né?
que todos os outros ficam meio que em segundo plano, não desenvolve bem. E assim, de fato, eu tive a sensação de que era eu, só o Noah na história inteira. Só que eu acho que isso foi proposital, eu acho que isso foi uma jogada genial na história. Parece que tá sempre parece que a gente tá sempre vendo o mundinho Noah, mas isso é perfeito pra te inserir na bolha do protagonista e você entender todo esse sentimento de solidão que ele quer passar pra você. Tem toda essa coisa que ele sente, né, de medo de ficar sozinho, medo de mudar, medo de não mudar, que eu acho que se o livro ele abrisse pra todos os lados, começasse a viajar absolutamente todos os detalhes ali ao redor, eu acho que ele perderia um pouquinho o foco. Então eu gostei que ele foi bem centrado assim no Noah mesmo. Uma coisa que me chamou muita atenção na narrativa, na escrita, no livro como todo, é que ele tem essa vibe meio etérea, assim, meio tipo, parece que tá nas nuvens lendo. Não sei, é uma sensação muito esquisita. Eu acho que assim, o ápice da leitura leve chega a ser etérea. E o próprio estilo do livro, tudo isso aqui também é outra genialidade do autor, porque lá na frente você vai entender porque o livro todo ele é desse jeito, porque você tá sentindo essas vibes. Ai, sensacional. Tiveram algumas coisinhas que eu não curti. No final eu dei 4 estrelas pra esse livro, então eu tirei uma estrela por causa dessas coisinhas. Uma das coisas é que a própria premissa do livro, né, na sinopse que a gente tem aqui na orelha, a gente vai ver que grande parte é esse conflito do Noah com os amigos dele, né, porque ele meio que tá, tipo, deixando os amigos de lado um pouco, se afastando, e eles eram muito próximos, então os amigos dele estão chateados com isso. Porém, eu achei que esse próprio conflito poderia ser um pouquinho mais proeminente ainda. Eu acho que ele foi bem sutil ali e não dá aquela sensação de urgência na história, tipo, eu preciso me resolver com os meus amigos. Na verdade, até às vezes parece que tá tudo bem. A segunda coisa que, assim, na verdade, pra mim, no início eu fiquei meio, quê? Eu não acredito que você fez isso, falando pro autor, porque é meio revoltante assim de início, mas depois eu comecei a aceitar, comecei a entender que é a conclusão da história, a forma como ele explica as coisas ali. É um pouquinho estranho, mas como eu disse, eu continuei lendo e eu entendi por que o autor seguiu por esse caminho. Na verdade, gente, esse livro ele é uma mistura de contemporâneo, ficção científica e realismo mágico. Então tem coisas ali que são meio doideira, meio nonsense, mas o autor tá ciente disso, porque na verdade é pra ser, né, meio doideira e meio nonsense. E a terceira coisinha que me deixou meio assim de vez em quando é que tem o famoso adolescente filósofo, né? O que eu quero dizer com isso? É aqueles adolescentes que tem frases bonitas e que fala as coisas com metáforas, reflexões profundas, assim. E eu ficava meio... Porque, assim, o protagonista, ele tem 16 anos, sabe? E eu vi até uma resenha depois que o cara fala, tipo assim, parecia que eu estava lendo um livro do John Green. Mas, tipo, gente, é coisa mínima mesmo, sabe? De vez em quando ele dá uma John Greenzada. Mas, no geral, esse livro é fantástico, sensacional. Apesar de eu ter dado 4 estrelas, eu ainda estou debatendo internamente comigo mesmo se eu torno ele um favorito, porque, assim, não consigo tirar a cabeça desse livro. Ele já me marcou bastante e eu acho que, apesar dele ser meio grandinho, possivelmente é um livro que eu vou reler, porque, assim, depois que você sabe das coisas, dá muita vontade de você voltar lá no começo pra você pegar os detalhes que você não pegou na sua primeira leitura, porque, assim, você vai ver a história totalmente com olhos diferentes. Então... esse aí foi a minha segunda leitura, o Todo Mundo Odeia foi a primeira, e esses foram os 2 livros que eu li nessa primeira semana de maratona. Deixa aqui nos comentários se você já começou a participar da maratona, se você já começou a sua primeira leitura, ou se você já até terminou, né? Que sempre tem os loucos que passou um dia de maratona e já terminou o livro. Então deixa aqui o que você tá lendo, se você tá curtindo a experiência da maratona, beleza? Então me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição. E muito obrigado a todos os apoiadores desse canal, uns lindos maravilhosos, obrigado por ajudar o canal, né? E acreditar no meu trabalho, e incentivar o meu trabalho através do Catarse. Se você quer conhecer esse projeto, tem o link aqui na descrição. É um projeto onde todo mês você pode dar uma ajuda aqui pro Geek Freak simbólica e você recebe recompensas super bacanas de volta, como marcadores, adesivos, tem um grupinho no WhatsApp, né, que agora a gente vai começar também com as nossas leituras conjuntas ali naquele grupinho. Então não deixa de conhecer aqui, beleza? Mas você também pode apoiar esse canal se inscrevendo nele se você ainda não é inscrito. Então clica no botãozinho, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!